Boa tarde a todos. Cabe a mim, em nome do Sr. Presidente da Câmara de Abolgã, em nome do Sr. Presidente da Câmara da Barquinha, iniciar esta sessão. Começo por agradecer não só aos proprietários deste magnífico espaço, o Dr. António Melo e o Dr. Luís Andrade, enfim, nomes que para todos nós são referências da nossa região, da nossa vida. Agradecer ao Sr. Luís Batista o trabalho que fez sobre uma temática tão importante e com certeza que um trabalho de grande qualidade. Também ao Sr. Carlos Ferreira, que nos vai apresentar esse mesmo, o autor e um pouco da obra. Eu não vou ser, também queria aproveitar para agradecer a vossa presença, que me dão um sentido de muita grandeza a esta cerimónia. A Quinta da Cardiga, para nós, destes 6 conselhos, mas em particular o entroncamento, já que eu estou a falar enquanto Presidente da Câmara de Entroncamento, faz parte da nossa história, da nossa vida, porque são muito antigos e estreitos os laços que unem o entroncamento à Quinta da Cardiga. Desde logo, com a constituição da Junta de Freguesia do entroncamento, há quase 100 anos, há 93 anos, tem havido uma colaboração intensa das famílias proprietárias da Quinta da Cardiga, que estiveram sempre presentes no desenvolvimento do entroncamento. São inúmeras as referências, e estão aqui pessoas nesta sala que melhor que eu as poderão fazer, mas são inúmeras as referências da disponibilidade que estas famílias sempre tiveram para com o entroncamento. Eu posso aqui enumerar os terrenos, a escola Luís Andrade, chama-se Luís Andrade, justamente porque não só em homenagem, de facto, penso que será o avô dos doutores, em homenagem ao ilustre proprietário desta casa, mas também porque cederam o terreno para a sua construção. Como também cederam e colaboraram para a construção da Igreja Matriz, do Parque Campismo, da antiga etar que agora está desativada, ou seja, e haverá com certeza muitas outras situações em que ao longo dos tempos esta ligação foi sempre muito importante e virtuosa para todos nós. Mas para além disso, aqueles que são um pouco menos novos têm uma ideia, uma imagem, como eu tenho, do espaço bucólico, do espaço agradável e que a nós nos era permitido frequentar e que fazia parte das nossas juventudes. Eu recordo inúmeras vezes que vim aqui tomar banho aqui quando a Ribeira desagua no Tejo, e ainda há poucos dias lembrava com saudade um amigo que já morreu, que já faleceu, que era sempre assim um pouco, que era o xerife, o Carlos Jorge, o xerife, que ainda me recorda que dava uns mergulhos de cima daquela ponte, todos nós ficávamos arrepiados. Mas a Quinta da Cardiga, não só por esta disponibilidade das famílias proprietárias, sempre para acompanhar o nosso desenvolvimento e para estar na nossa imagem coletiva como uma referência muito sólida, muito presente. Daí que quando o autor Luís Batista propôs fazer esta edição e nos procurou para apoiar, nós pensámos que era muito interessante que esta edição fosse conjunta, enquadrando também neste projeto as câmaras da Barquinha e da Abolgã. Logo desde o primeiro momento disseram presente e foi possível
fazer esta apresentação desta obra no espaço que é o adequado para ela ser apresentada. Por isso, mais uma vez, os vossos agradecimentos. Espero que esta obra constitua um testemunho daquilo que foi a importância da Quinta da Cardiga para as nossas vidas. Eu penso que não será que eu possa verbalizar uma ideia que eu penso que é comum a todos os que estão. É que todos desejaríamos, seria muito interessante que este património pudesse ser preservado e recuperado. Penso que também os proprietários terão essa ambição, mas também é uma ambição nossa, porque eu ainda há poucos dias passei aqui e fiquei de alguma forma, enfim, com alguma nostalgia daquilo que era este conjunto edificado, este património, que é um património com um valor histórico muito grande. Eu não vou alongar e passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Desenvolvimento. E é muito grato estar aqui hoje nesta iniciativa tripartida dos conselhos que abrangem e que integram o território da Quinta da Cardiga. Eu dizer que fui bafejado pela sorte, na minha adolescência, de estar entre estas paredes, porque era amigo de todos da casa, nomeadamente do António Sobras Andrade, e que o Sr. Engenheiro Fernando Sobras Andrade, quando comecei, era estudante de medicina, comecei a organizar a feira de São Martinho. Muitas vezes vinha aqui jantar com o Sr. Engenheiro Fernando Sobras Andrade, que tinha a amabilidade de convidar o então jovem, quase adolescente, para partilhar consigo a sua sabedoria, o seu conhecimento e a sua simpatia e amabilidade. Com ele aprendi imenso, porque era a pessoa que nós vimos mais nessa altura na Quinta da Cardiga. Também vinha a cavalo, nas minhas viagens a cavalo, em criança, vinha aqui passeava e vinha comprar cigarros às escondidas a uma venda que havia aqui na esquina de São Caetano. E depois tinha laranja para não cheirar a tabaco quando chegava à casa, mas era um passeio por São Caetano, que eu lembro de São Caetano ainda na sua originalidade e toda de cal e de ocre. Lembro imenso de muitas pessoas que já nos deixaram, mas que estão na nossa memória e que hoje em reencontro nas famílias de São Caetano, reencontro com essas pessoas, com os seus descendentes e que adoram São Caetano e adoram a Quinta da Cardiga, como é óbvio. Realmente este rincão admirável e majestoso tem desafiado os séculos. Os séculos passam por ele passa por séculos e continua a sobreviver. Mas o que sobrevive aqui, no fundo, nesta cozinha dos Frades, o que sobrevive aqui são também os princípios da nossa nacionalidade. E que, os institutos do tempo, para já, é um testemunho do que aqui se passou, como uma segunda sentinela a seguir ao Almorol, que é esta torre aninhada que aqui está, reabilitada a seu tempo, na altura do Dr. Rui de Andrade, porque a torre não tinha esta configuração, deveria ter tido uma configuração parecida, mas foi reabilitada, e lembro perfeitamente desta Quinta da Cardiga, a Sociedade Agrícola, depois a Sociedade Agrícola Quinta da Cardiga, da família Somer de Andrade e Somer Mussa, Somer de Mel, lembro perfeitamente que eram vados no seu tempo. Tinham um corpo de bombeiros, tinham uma assistência social própria para os seus empregados e, portanto, tinham rendimentos, tinham os seus dividendos
mas tratavam bem com quem trabalhava e que nunca houve aqui nenhuma manifestação contra, na altura, aos seus proprietários, mesmo depois de todas as evoluções do tempo. Isso é muito agradável. Parece muito a família, como é evidente, mas, sobretudo, nós estamos aqui perante um património edificado, sobretudo o património edificado, que foi edificado em tempos templários e depois conventuais e que foi se transformando em residência e que quase todos nós temos uma responsabilidade para que este edificado se preserve, se mantenha, sobretudo na sua gente. Os tempos são de crise, houve aqui tempos melhores para que se pudesse ter uma solução para este conjunto. Devo-lhes dizer que o Plano Diretor Municipal de Agulgã é generoso. Como sabem, nós estamos rodeados de reserva agrícola nacional e reserva ecológica, mas o Plano Diretor Municipal equacionou e está equacionado aqui um conjunto residencial que pode ajudar os proprietários a promoverem, a divulgar este espaço, mas, sobretudo, dar-lhes uma baforada de oxigênio para que possam reabilitar a Casa Central. E, portanto, é muito importante, e quero agradecer ao autor do livro, o artista, a falar da Cardiga. É importante que se fale da Cardiga. E hoje que houve uma época no nosso país, infelizmente, por determinado número de circunstâncias, que houve um déficit educacional e cultural, que as pessoas não ligavam muito a determinadas situações e muitas vezes não se apercebiam, todos nós não nos apercebíamos da riqueza que tinha. É natural. Hoje toda a gente se vira para o Tejo, hoje nós ali viramos para a Alverca na Agulgã, mas todos viravam, eram contra o Tejo e viravam-se costas para o Tejo, porque para a Alverca ou para o Rio era um sítio onde estava o estibador, o Rio era um sítio de trabalho, não era um sítio lúdico e um sítio de prazer, como hoje nós o encontramos, como o campo. O campo é lindo, mas o campo é lindo para nós observarmos, não devia ser muito bonito para quem ferrava às 6 e depois saía às 8. E, portanto, as coisas modificaram-se. Mas, sobretudo, a riqueza do nosso concelho, dos concelhos que nos rodeiam, é a riqueza paisagística, a diversidade que nós temos. Nós estamos numa região que, para o alentejano, isto é terra de primeira. Nós chamamos-lhe o espargal do entroncamento e da Agulgã, mas que para nós era terra de segunda, aqui deste lado, o campo seria terra de primeira, o campo da Agulgã e da Azinhaga, mas que hoje está totalmente alterado na sua rentabilidade e que são terras de regadio que na altura praticamente não eram, e era onde estava aqui algo que a Comunidade Europeia na altura, quando entramos, nos pagaram para retirar o olival, e hoje o olival vale dinheiro, quando nos deram dinheiro para retirarmos vinha. Portanto, as coisas alteram-se e hoje, nestes tempos, realmente, o que subsiste é a nossa história. O que subsiste são estas paredes, mas, sobretudo, esta memória. Num tempo que de 2 em 2 semanas se muda tudo. Num tempo em que as circunstâncias são muito diferentes. Num tempo que deixou de ser cíclico, como nos outros tempos, em que tudo era igual durante muito tempo. E, portanto, aqui preserva-se o que aconteceu. E gostaria de dizer, a Câmara Municipal de Agulgã, do seu Presidente, do seu Executivo, temos uma disposição, uma disponibilidade para que se possa fazer o melhor para que este espaço seja reabilitado. Mas tem que ser sustentado também, porque isto ter casas e não ter quem as sustente, também percebo que os proprietários têm que arranjar a casa, mas têm que ter algo que lhes possa dar uma baforada de oxigênio, como disse há pouco, para que possam reabilitar todo este património. Deveria haver ajudas maiores, a Secretaria de Estado de Turismo, sobretudo nos edifícios públicos, teve aqui uma ação importante, foi reabilitando e foi entregando a privados muito do património, mas isso é património público, isto é um património privado. Então, só acabar, e não quero massacrá-los, porque eu não sou nenhum orador, eu gosto imenso de conversar, eu sou um conversador, e portanto estava aqui a tarde toda a conversar sobre São Caetano, sobre a Cardiga, e portanto não vos vou massacrar, mas estou só a mostrar
o meu desejo, cumprimentar a todos, membros da mesa e todos que aqui estão presentes, que se possa falar da Quinta da Cardiga, que se explique aos outros que são fora dos nossos concelhos, que se explique lá para o Terreiro do Paço e para para as nossas tutelas o importante que sobreviva este património edificado, que é uma riqueza do concelho. Só queria dizer que nós somos o que fomos. O passado, o que aqui se passa, é um estímulo para o presente e uma referência para o futuro. Muito obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Um cumprimento especial ao meu amigo Jorge Faria, presidente do Parlamento, ao Dr. Maltês, presidente da Câmara da Bulgã. Um cumprimento especial para o Dr. António Melo, o amigo Fernando também, e para o Carlos Ferreira e para o Luís Batista. E também aos órgãos de comunicação social e a vocês que perderam ou que ganharam um bocadinho do vosso tempo, um sábado extremamente agradável para passear, para virmos visitar um ícone do Médio Tejo e um ícone do Ribatejo. É muito importante que este edificado onde estamos presentes nasceu aqui, como disse o Dr. Maltês, no princípio de nacionalidade, aliás, constituído pela torre da Cardiga, pela torre do Pinheiro, pela torre da Atalaia, pelo Castelo de Almorol, o Castelo do Zézer, um de Aldim Pais e também pela torre da Cardiga, objetivamente, em 1171, mais ou menos nestas datas, construiu uma fortaleza para combater o Alentejo, onde vinha a Moirama para atacar, nomeadamente, os homens da Reconquista e os nossos templários que aqui habitavam e procuravam, no fundo, a expansão. A Quinta da Cardiga é fundamental para a história portuguesa. Por aqui passou, antes da generosidade, a Estrada Real, ou a Estrada Romana, ligava Scalabes a Célio, ou seja, Tomar a Santarém. Por aqui passaram os primeiros homens, nomeadamente os homens de Neandertal. Há vestígios aqui na Ribeira da Atalaia, há 300 mil anos de presença humana no nosso território. E por aqui, de facto, o Rio Tejo começa a expandir toda a sua riqueza agrícola. É depois de popular, de saltar vales e montanhas, entra em Vila Nova da Braquinha e pela Bulgã, pelos prados verdejantes da Bulgã, de facto é criado todo o gado, toda a plantação de mais diversas árvores que permite de facto uma riqueza inabalável no nosso território. E quando me convidaram para participar na feitura deste livro, objetivamente não poderia dizer que não. Não podia dizer que não, porque a Braquinha, também o Centro Cultural, fez parte da Quinta da Cardiga. Os campos que temos, nomeadamente o Parque de Esculturas Contemporâneas de Almorol, faziam parte da Quinta da Cardiga. Ou seja, há uma ligação umbilical entre o nosso território, que é um território administrativo. Aliás, eu costumo dizer que gosto muito mais de falar da região do que de falar dos concelhos. Somos todos uma região. Somos todos, de facto, vizinhos uns dos outros e todos temos interesses comuns. É com muito gosto que assisto a este lançamento deste livro. Já tinha lido a tese do Luís. Também gosto muito de perceber as nossas histórias, as nossas memórias, porque só assim estamos preparados para vencer o futuro. Quero dar os parabéns. Estou com grande curiosidade também na sua leitura, como vocês estarão, e pronto para novos desafios. Os desafios deixam sempre bem-vindos. Preservar a memória, preservar a história e preservar, no fundo, um edificado tão belo, já tive uma necessidade, nomeadamente a Quinta toda e o próprio seu interior, aqui com o Dr. Grandão. É, de facto, inagualável, é divino e é repestinarmos a nossa identidade enquanto português e enquanto território templar. Por isso, meus amigos, um bom fim de semana, bem-aja pela vossa presença e preparados com um novo alento, provavelmente, para vermos renascer esta tão bela Quinta. Bem-aja a todos. Caríssimos amigos, só vos queria agradecer a vossa presença. Ainda bem que vieram. Espero que gostem. Obrigado.
gostar desta iniciativa e estarem aqui presentes. E queria agradecer ao Dr. Luís Batista por ter incluído a família Sommer nesta sua obra. Muito orgulhoso nos torna. E dar-lhes parabéns e esperar com ansiosidade a sua próxima obra. Em relação à Quinta da Cardiga, o que é que eu posso dizer? A Quinta da Cardiga e a Sociedade Agrícola da Quinta da Cardiga são duas coisas distintas. A história da Cardiga é longa, a história da Sociedade Agrícola da Quinta da Cardiga é menos longa, mas há ali uma zona cinzenta em que as duas se confundem. O auge da Quinta da Cardiga, podemos dizer que foi na primeira metade do século XX, nos anos 60 também, depois houve um declínio nos anos 70, e este declínio trouxe grandes dificuldades à Sociedade Agrícola da Quinta da Cardiga, que, como eu disse, com muita dificuldade conseguiu sobreviver, e graças a quem eu gostava, não sei se será o sítio exato para o fazer, mas gostava de prestar alguma homenagem a quem salvou, entre aspas, a Quinta da Cardiga. Foi quem? Na altura, os gerentes, que foi o meu primo Fernando Vasconcelos e Sousa Andrade, o irmão Vasco, e não esqueçamos os trabalhadores da Quinta da Cardiga. E numa fase mais recente, está cá um presente, que era o Sr. Leonardo Pereira, e o Sr. Joino Mendes, que teve uma importância vital na conservação do património, que agora que ainda está vivo e mais ou menos intacto. O que é que eu vos posso dizer sobre a recuperação da Quinta da Cardiga? Muito sumariamente, saiu do bloco operatório, passou para os cuidados intensivos e agora já está na enfermaria geral. Agora, isto tudo tem muita graça, mas se não houver um objetivo é igual a zero. O que é que eu vos posso garantir? Que há um objetivo para a Quinta da Cardiga, que com a ajuda preciosa da Câmara de Arrogã, que tem sido essencial nessa recuperação, devemos chegar a bom porto. Muito obrigado e muito boa tarde. Agora chegou a minha vez. Eu, como tenho um discurso mais elaborado e com as coisas escritas, vou falar sentado. Os seus presidentes, os seus representantes do herdeiro da família Sommer, Luís, todos os presentes. Foi com grande satisfação que recebi o convite do Luís para apresentar o livro. Tenho o prazer de ser amigo pessoal dele e de, há muito tempo, admirar o seu trabalho. Ao mesmo tempo porque a Quinta da Cardiga está também no centro, ligada a ela. O meu avô viveu nas casas ali em frente do palácio que agora caíram. Ele foi feitor da Quinta, ele foi escriturário da Quinta. O meu avô nasceu na Quinta da Melhorada, que era uma das quintas que a Quinta da Cardiga tinha, e então arrendada. Ele foi feitor dessa Quinta. E tudo isto diz muito de toda esta situação. Na altura ele dizia-me que a Quinta da Melhorada era uma das 11 quintas que eram então propriedade ou estavam arrendadas pela Quinta da Cardiga e que era o centro económico e social de toda esta atividade. Foi aqui que ele aprendeu também, o avô já a profissão de carpinteiro, depois não continuou aqui, foi trabalhar para a CP, e dizia que tinha desfolado toda a madeira, porque era aqui que se fazia tudo, a Quinta gozava de grande autonomia, toda a madeira da remodelação da própria Quinta, todas estas janelas e portas, provavelmente o passaram pelas mãos ao arranjar esta madeira. E foi assim que, e mais, outra coisa aqui importante que eu não posso esquecer, ele próprio, meu bisavô, foi modelo de um dos santos da igreja do entroncamento construída ou feita pela família Sommer, pelo Dr. Luís Andrade, que também era escultor
e na altura esculpiu os santos. E já não há memória de qual santo correspondia ao meu bisavô, as qualidades de escultor também não seriam as melhores, provavelmente, e também pela fisionomia ninguém o identifica. Mas que ele é um daqueles santos que lá está, é. Pelo menos o rosto dele é um daqueles santos. Ora, e eu, apesar de tudo, passados estes anos todos, porque estamos a falar dos inícios do século XX, da primeira metade do século XX, aqui já em pleno século XXI, eu continuo a orgulhar-me desta ligação à Quinta da Cardiga. Continuo a sentir um pouco a Quinta da Cardiga, não vou dizer como minha, como foi, mas quem era empregado da Quinta da Cardiga também dizia que era a sua quinta, portanto, era uma partilha entre todos que existia, entre os proprietários e entre quem cá trabalhava. Por estas duas razões, eu aceitei vir apresentar hoje. E por isso vou fazer a minha apresentação também baseada nestes dois propósitos. Primeiro, quem é o Luís Batista e qual a importância dele naquilo que é o renovar da historiografia, nomeadamente da historiografia do entroncamento, e a segunda parte, mais objetivamente ligado ao livro que hoje está aqui a ser apresentado. Não é que o livro seja apenas mais um livro. Este, com toda a certeza, neste momento, é o livro do Luís, a Quinta da Cardiga, sempre foi a sua paixão, mas que julgo, sem falarmos primeiro do autor e darmos a devida relevância que o autor tem naquilo que é o contexto da história nacional, sem isso não conseguimos valorizar totalmente o conteúdo do livro. E assim, vou começar que a minha admiração pelo Luís começa oficialmente, digamos assim, em novembro de 1995. Já lá vão os amigos do Luís, de poucos anos, quando recebeu, comemoravam-se então os 50 anos do Conselho do Entroncamento e recebi um convite para um lançamento então de 3 livros. O Caminho de Ferro como Fator de Povoamento e de Urbanização, de Maria Manuela Alves, um trabalho que tinha sido publicado em 1952 no Boletim do Centro de Estudos Geográficos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, circulado entre nós em fotocópia, e o Luís conseguiu que o município publicasse. Era demasiado importante para a história do entroncamento sem que se olhasse para ele de outra forma. E o livro é publicado pela Câmara Municipal de Entroncamento. O segundo livro era Os Casais das Vaginhas, do próprio Luís Bastos. E o terceiro livro foi O Entroncamento do Mito do Progresso à Realidade Presente, da doutora Ana Paula Gonçalves. Ora bem, e aqui começa a importância do Luís naquilo que é a historiografia nacional e particularmente naquilo que é a historiografia do entroncamento. O Luís abriu portas para que, a partir daqui, novas edições se fizessem. O município, a junta de freguesia, a imprensa local, notícias do entroncamento, o entroncamento, de forma mais ou menos regular, passaram a editar livros sobre o entroncamento. O Luís foi um dos que mais investigou e, naturalmente, foi um dos que viu mais livros publicados. Tendo em conta que esta coisa dos conselhos, uns mais modernos, outros mais antigos, mas são meras divisões administrativas, o entroncamento tem um peso muito grande em todo o seu pensar de 2 quintas. A Quinta da Cardiga, onde estamos, e a Quinta da Cardiga. Por isso, o Luís vai pegar também nestas 2 quintas, não se vai ficar nos limites do conceito do entroncamento e começa a fazer os seus estudos também dentro daquilo que é o conceito do Bulgar e dentro daquilo que é o conceito de Vila Nova da Bragança.
E hoje temos coisas que ele desenvolveu nestes dois conselhos, mas também nos de Torres Novas, e que eu me lembro também no de Constância, pelo menos sobre o convento de Nossa Senhora da Esperança e das Esperanças. Bom, boa vez, boa tarde a todos, a todos os presentes, proprietários desta casa, entidades presentes nestas mesas, os meus presidentes da Câmara do Entroncamento, Barquinho e Volgante, seguimos sempre a ordem alfabética, caros convidados e caros amigos. Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento aqui ao Dr. Mestre Carlos Ferreira, grande amigo, pela excelente apresentação deste livro que acaba de fazer e por todas as suas informações, fotografias, postais e, sobretudo, pela nossa antiga amizade que me foram fazendo chegar, não só ele, mas também outros colegas que vou referir aqui. Apenas umas breves palavras sobre o porquê desta obra e também de agradecimento, porque esses são um imperativo, é um imperativo que tenho que fazer. Eu escrevi um discurso, não vou ler, até porque está muita gente em pé, mas quero apenas dizer algumas breves palavras. Se o nosso povo diz, baseado no Evangelho, que os primeiros são os últimos, e que os últimos são os primeiros, o reverso também é verdade. De facto, assim é. Passados 33 anos depois de ter começado a escrever este livro e ter editado já algumas obras, como o Carlos acabou de referir, a ele finalmente há luz. Comecei em 1986, quando numa aula de História do primeiro ano nos deram a carta da Fundação da Ordem de Cristo para analisar e tive que fazer alguma coisa com aquilo. E fiquei muito admirado, embora soubesse que a Cardiga era antiga, que já em 1319 se escrevia sobre a Cardiga. O que não sabia era que para trás ainda havia muito e que os arqueólogos nos vão dizer, com mais precisão, se calhar remontar à pré-história. Então, eu só queria dizer que, por causa da Ordem de Cristo, na próxima segunda-feira vai haver na Torre do Tombo um colóquio e uma mostra bibliográfica organizada pela Sociedade de Geografia de Lisboa, onde, logo para começo de conversa, a primeira conferência vai ser sobre, pelo professor Dr. Fernando Lacher, a instituição canónica da Ordem de Cristo no Palácio Real de Santarém, que faz 700 anos, na próxima segunda-feira. 18 de 11 de 1319. O nosso livro, a nossa Cardiga, ou já fez, em 1169, em outubro, porque o documento não tem data, 850. Portanto, é ainda mais antiga que a Ordem de Cristo. Eu ia citar os trabalhos que existiam quando eu comecei, não o vou fazer, apenas vou referir que a carta já estava publicada em 1953 pelo professor Luís de Azevedo, que juntou documentos da Idade Média, os documentos medievais portugueses, monumenta sobre isso. Depois, mais tarde, em 1960, quando se comemoraram os 500 anos da morte do Infante Henrique, também se publicou, essa é mais acessível, está em todas as prateleiras das grandes bibliotecas, a Monumento Henrique Sina, com o documento sobre a fundação, ou melhor, a doação do Castelo da Cardiga aos Templários. Mas o Francisco Câncio já tinha escrito, é o Francisco Câncio que se localizou para sempre, que aqui se dizia bem, feliz, como o muro da Cardiga, essa expressão que toda a gente diz, vem escrita em 1938 do Francisco Câncio, na sua obra Ribatejo Histórico e Monumental. Depois o professor José João Alves Dias também escreveu, porque a bisavó dele era ali da praia do Ribatejo, melhor de pai de pele, que era o nome antigo. Depois, em 1990, há um colega que é o Ernesto Alves Jana, que faz a sua tese de mestrado em História da Arte e que também começa a sacar documentos dos arquivos. E, portanto, em 1990 estava eu a acabar com uma carta da Fundação da Ordem de Cristo, fui à Torre do Tombo, tenho histórias engraçadas. Eu estava lá na Sala dos Índices, que parecia uma livraria do século XVIII, não se dizia biblioteca, dizia-se livraria, e perguntei lá a uma senhora que estava a receber os registros se me podia ajudar, e ela disse: olha, mas
senhor, está ali com aquele senhor de idade, está ali assim, que aquele senhor sabe muito. Eu fui lá. E não era, ele ajudou-me, era nada mais nem menos do que o cônego Isaías da Rosa Pereira, que me disse assim, olha, da Cardiga não sei nada, mas ele tem lá um livrinho, ainda não o tinha editado, que fala sobre a zona que o senhor quer. Vamos lá ver o que é que encontra. Começou a abrir as cadernetas e os documentos começam a saltar. Depois vinha a saber quem era. Era nada mais, nada menos que o arquivista e o chanceler da Cura do Patriarcado de Lisboa. Enfim, eu comecei, fiz algumas coisas, há muito por desbravar. Várias pessoas me ajudaram e é essas que eu quero agradecer. E queria dizer que hoje, passados tantos anos, após ter iniciado o meu estudo sobre o monumento em questão, está perante vós a obra que sonhei um dia realizar. Apresentar ao grande público um livro onde seja possível percorrer a história da Cardiga, desde as suas origens até à atualidade. Tinta esta que já foi das maiores e mais importantes do Ribatejo e até do país, e que só me ocorre descrever através de um trecho de um ponto que todos vós bem conheceis e passo a ler. A porta do coche abriu-se. De dentro dele assomou a filha do rei e contemplou a imensa vastidão de terras que se estendia à sua frente. O gato disse: todas estas terras, até onde os olhos de Vossa Alteza podem alcançar, pertencem ao Senhor Marquês de Carabá, meu amo. Meu amo. Já toda a gente reconheceu que é a história do gato das Rotas. Aqui, a família Sommer conseguiu comprar um património, adquirir um património monumental, que também podíamos dizer o mesmo. Até onde os nossos olhos podiam alcançar era tudo, não contínuo, porque havia propriedades intercaladas de outras famílias, de outros proprietários, mas seria tudo da Quinta da Cardiga. Enfim, queria agora então fazer os agradecimentos. Já viram que eu vou passando folhas. Eu não sei o que tinha preparado, mas agora vou o que é importante. Torna-se imperioso fazer alguns agradecimentos, não muitos, porque eles vão todos referidos no livro. E se não vão mais, foi porque só tinha uma folha, 2 páginas para escrever os nomes das pessoas, mas vai lá no fim a todos os que não vão mencionados. Estes não são todos os que lá estão, mas estes são importantes. Em primeiro lugar, ao espírito do lugar, e como referiu o Dr. Carlos Ferreira, a essência deste lugar, pois sem a Cardiga, as suas instalações, a torre medieval, o palácio renascentista, as instalações agrícolas, bem como as sucessivas gerações de pessoas que aqui criaram raízes e vida, este livro não existiria. Às câmaras municipais do Entroncamento, da Golgã, Vila Nova da Barquinha, pelo interesse manifestado nesta obra, na sua publicação e divulgação. À doutora Tília, a nossa vereadora da Cultura do Entroncamento, é a ligação entre as autarquias envolvidas neste projeto, por todo o seu empenho pessoal e profissional que colocou no processo de construção e lançamento deste livro. Obrigado. À doutora, já referi, às doutoras dos 3 gabinetes do apoio à presidência autárquica destas 3 câmaras, por excelente trabalho que fizeram, pelos contactos que encetaram. À doutora Rita Mendes Pereira, por toda a sua amizade, cedência de documentos, contactos com outras pessoas, que me facultaram informações sobre o livro. Já tinha o livro feito e um dia disse assim à Rita: Rita, tu sabes lá de alguém destes mais modernos que tenham casado na Quinta da Cardiga? Sei dos modernos e sei dos antigos. Espera lá que eu já te arranjo. Foram só mais 10 páginas que depois tive que resumir e casamentos tive que cortar, e depois vai aparecer uma fotografia do casamento da Dona Júlia, depois de outra senhora, mas já não era só daquele casal, já eram os pais que tinham casado 50 anos antes, e portanto torna-se difícil condensar num livro que não pode ser muito grande. Isto não é um livro de bolso, mas não pode ser muito grande. Maior também era impossível, mas já ficava cansado, condensar tanta informação. Depois também queria agradecer aos 2 ramos da família Sommer, como nós costumamos dizer, aos Sommer de Andrade e aos Sommer de Melo, por todas as facilidades concedidas, em especial ao Sr. Dr. Luís Andrade, aqui presente, neto, pela sua grande amizade e disponibilidade, por todas as facilidades concedidas no acesso ao arquivo e instalações da Quinta da Cardiga, além de ter sido um elemento fulcral na ligação com os demais elementos da sua família. Como eu já vou dizer daqui a bocado, eu do outro lado só conheci o Luís Vasco, com quem tive contacto em 1990, quando pedi para aceder ao palácio. Não podemos ainda deixar de referir do Dr. Rui de Andrade o prefácio que escreveu para esta obra e a cedência de muitas fotografias,
depois, quando podia, telefonava a incomodar, olha, tenho que identificar mais este seu parente que eu não conheço, está bem, eu vou já mandar. Portanto, por tudo, obrigadíssimo pela amizade que nos une. Queria também referir a menina Mariazinha Sommer, já falecida, tia do Dr. Rita Andrade, a primeira pessoa da família Sommer de Andrade, um dos ramos detentores desta casa, com quem tive contacto e também a primeira a conceder uma autorização para visitar o palácio, já no longínquo ano de 1989. Agradeço-lhe ainda pela sua amizade, disponibilização de muitas informações, bem como pelo empréstimo de muita documentação, fotografias, há fotografias neste livro que ainda foi a menina Mariazinha que me emprestou. Eu digitalizei, depois o doutor engenheiro Luís Ribeiro e o engenheiro Osvaldo digitalizavam naquela altura, ainda havia poucos computadores, e lá ia eu ao lado onde ela já estava a entregar as fotografias que tinha emprestado. Agradeço ainda àqueles colegas e amigos que de alguma forma me incentivaram e apoiaram com informações e documentos na concretização deste trabalho e que sempre manifestaram o seu apoio e disponibilidade. Há algumas referências, o engenheiro Osvaldo Lucas, por toda a elaboração da parte informática deste trabalho, colaboração a todos os níveis, inestimável amizade, e também por aturar o meu mau feitio, porque não tenho só mau feitio, como disse aqui o Dr. Carlos, também tem mau, e portanto ele às vezes, quem está mais próximo é que sofre, sempre ele. Osvaldo, é assim, é assado. Está bem, é como tu queres. É assim, tem que ser. Vê lá, o que tu achas? Ok, então, a doutora Manuela Passo, por toda a sua grande amizade, empréstimo da documentação, cedência de muita informação, bem como pela inestimável revisão das provas finais desta obra. À doutora Ana Geraldes, a nossa jornalista do entroncamento da SIC, que foi quem fez as fotografias mais recentes que vêm no livro sobre a cabine. Aos descendentes da família Lamas, foi um filão que nós encontramos, porque eu já conhecia a Dona Luísa e o seu marido, desde pequeno, mas depois me conduziram para a doutora Maria Helena Barroco, Lamas Barroco. Quem é que são estas pessoas? Estas pessoas são os descendentes dos Lamas da Junqueira. E, portanto, os Lamas da Junqueira e os Sommer, embora já tivesse havido alguma coisa, como é evidente, essas famílias, até a família Lima, que foi quem comprou a quinta quando foram extintos os bens das organizações, melhor dizendo, e os bens vendidos, não estava, e também não está, só isso estava outro livro, mas descobri estas senhoras, estas famílias, e então tinham lá maravilhas como esta, que é, que são fotografias, como a que vem na capa, anteriores à família Sommer. E agora queria acabar aqui só com um textozinho do século XVIII, quando escreviam uma obra, faziam um grande introito, diziam o que é que iam fazer e porque é que tinham feito. E encontrei um texto que espelha bem o que eu quero dizer, em vez de estar a escrever, com apropriadas palavras deste senhor, que depois vou dizer o nome no fim, e que diz assim: é tão natural aos homens a vontade de saber as coisas passadas e presentes, e se lhe fosse possível as futuras, que buscam todos os meios, ainda com grande desvelo, para o poderem conseguir. Movido eu destes desejos e conhecendo a minha incapacidade para coisas maiores, tomei a resolução de, nestas poucas horas, que as minhas muitas e cotidianas ocupações me dão algum descanso, ocupar-me em alguma coisa, não só como serviço de divertimento, mas também ficarem em lembrança para os futuros. Pois diz assim: não direi coisa alguma que não haja de mostrar por documento e que, para esse efeito, me determina copiá-los. Copiá-los, ainda que dilate o escrito, para que o meu dizer fique sem suspeita e também porque, se a continuação do tempo consumir os originais, fique deles a cópia, sem que esta minha curiosidade e inteligência queira privar outra qualquer de a continuar, porque eu só hei de escrever o que achar, e poderei não achar tudo o que se deve escrever, e poderá ter melhor fortuna quem a procurar, o que muito estimarei pelo que me agrada a curiosidade, e me dava grande gosto que outro invente meus defeitos, porque, como o meu intento só se pode dizer a verdade, e poderá, por engano ou descuido meu, não a poder perfeitamente alcançar toda, poderá outra descobri-la e emendar-me sem que me escandalize, porque ao homem é mais fácil o errar que o acertar. 20 de julho de 1780, Francisco Inácio Barbosa Coelho. Dito isto,
Não tenho mais nada a acrescentar. Obrigado por